te mostro. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de janeiro de 2017. É uma quarta-feira. O nosso verbete é de número 3.988. Ele tem 5 páginas, 70 elogios e 10 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o desviacionismo tenepsístico, da especialidade autoincoerenciologia, do verbetógrafo professor Oswaldo Vernet, que é graduado em matemática aplicada, especialista em algoritmo, mestre e doutor em engenharia de sistemas e pós-doutor em geometria não euclidiana. Brasileiro, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2015 e tenepsista desde 2015. Autor do livro Geometria Absoluta. Muito bem. Aqui na definologia, o desviacionismo tenepsístico é a postura ou atitude de afastamento quanto aos fundamentos da técnica da tarefa energética pessoal, passível de ocorrer ao praticante, homem ou mulher. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, a falta de retilinearidade pensênica, o estabelecimento do mater pensene interassistencial. Agora aqui na fatologia, a leitura superficial do manual da TENEPS, o impulso de iniciar a prática sem observar os pré-requisitos de tenepsabilidade, as falhas auto-organizacionais, os atrasos, as omissões, o cansaço físico e mental. A releitura criteriosa das fontes bibliográficas sobre a TENEPS. A inteligência evolutiva reforçando a interassistência enquanto meta proexológica prioritária. A profilaxia contra possíveis futuros desvios. E aqui na parafatologia, a decisão de iniciar a TENEPS sem dominar satisfatoriamente o estado vibracional. A ignorância quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal. O autoencapsulamento energético patológico. A ausência de parapercepções, levando à conclusão equivocada de nada estar acontecendo nas sessões. A presença de guias amauróticos, dentre as companhias extrafísicas do tenepsista, ainda nos primeiros tempos de prática. A atuação limitada do amparador extrafísico de função, em respeito ao livre-arbítrio do tenepsista. A pesquisa minuciosa dos recessos paraperceptivos. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa listagem da errologia, aqui na página 4. São 14 especialidades, exemplos de desvios de conduta passíveis de ocorrer ao mais bem intencionado tenepsista. E aqui na remissiologia a gente destaca atitude pro amparador extrafísico, consim tenepsável, desviacionismo, incipiência tenepsística, inventário da TENEPS. E aqui na frase enfática,
Com a fartura atual de fontes e oportunidades para esclarecimento conscienciológico, não cabem desculpas para desviacionismos tenepsísticos, decorrentes da falta de aprofundamento. Aqui na questionologia, você, tenepsista, procura aprofundar-se na técnica da tarefa energética pessoal? No último mês, quanto leu, releu e refletiu a respeito? E aqui na bibliografia específica, a gente tem 4 fontes. Agora, professor Oswaldo, vamos lá? Você podia comentar com a gente? Antes eu tenho que ler a mega-análise. Sorry. TENEPS, desalinho, descompasso, desinformação, despriorização. Tenepsarium, dúbio pensenis, oniro pensenis, incompreensão, interassistência. Desinformação, autocorrupção, incongruência, enredamento. Amadorismo, despreparo, desatenção, amparologia, tenepsologia, autoincoerenciologia. Lembrando que a mega-análise é feita pela equipe da Enciclosápios, professores Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Maria Zilá Padilha. Agora, professor Oswaldo, vamos lá, então, aos bastidores passíveis de serem publicizados, comentados. Não, acho Conta que aí pra são. gente aí o que levou você a escrever esse verbete, por exemplo. Acho que todos são. Primeiramente, boa tarde a todos, agradecer aqui a presença dos tertulianos, os teletertulianos. Já vi que tem bastante contribuição com perguntas aí, para tornar o nosso debate mais rico, melhor. E a intenção desse verbete, apesar do título, o título ser o desvio, não é o desvio, né? A gente recordar um pouco da definição da técnica da TENEPS, né? A definição ela é bem precisa no sentido, como toda definição, né? Ela mostra o que é TENEPS e ela mostra o que não é a TENEPS. Tudo que não é cai no desvio, né? A exemplo desses 14 que a gente traz aqui na argumentologia. Agora, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? É só não ter a preocupação de estar se realinhando, se informando e restabelecendo contato com o original da técnica. Onde é que está o original da técnica? Manual da TENEPS, que é um livro de 1995, do professor Valdo. Eu trouxe uma edição mais recente dele aqui. Vamos ver se dá para mostrar, né? Esse livro traz o fundamento da técnica. Isso aqui é o livro de cabeceira de todo tenepsista. Por que acontecem os desvios? Porque a gente esquece um pouco daquilo que a gente leu nesse livro, né? Então, na definição é bastante clara. A TENEPS é uma técnica diária, na mesma hora, a ser praticada isoladamente pelo tenepsista, do ponto de vista intrafísico. Ele tem que estar sozinho no ambiente, não pode ter mais ninguém. Então, tem uma série de pré-requisitos para essa técnica que mostram muito claro o que é e o que não é TENEPS, né? Por que a gente se desvia? Porque a gente vai esquecendo ao longo do tempo desses pré-requisitos. Então, eu queria fazer dessa tertúlia exatamente um debate, né? As pessoas trazerem as suas dúvidas, a gente esclarecer na medida do possível e incentivar aí a esse realinhamento constante com a técnica, com os fundamentos, porque, ao que parece, pelo menos a informação que sempre foi trazida aqui para nós, a TENEPS é o mega desafio do intermissivista nessa vida, né? Não existe compromisso mais prioritário do que a prática da TENEPS, pelo menos nesse nosso nível evolutivo. Ela nos reconecta mais diretamente à nossa paraprocedência intermissiva extrafísica. Então, é um assunto a ser levado com muita prioridade para todos nós. Quanto mais se falar de TENEPS, ainda é pouco, né? Então, foi nesse teor que eu quis fazer esse verbete. Não é para apontar os erros, é para apontar os acertos. É como que a gente pode estar se corrigindo o tempo todo com relação a TENEPS. Qualificar, né, Oswaldo? Qualificar, exatamente. E eu acho interessante essa colocação do seu verbete, porque ela abrange qualquer tenepsista, né? Não importa
há quanto tempo a pessoa faz Não TENEPS. importa. Né? Ela abrange o diz respeito a pré-tenepsista, todos. ela abrange até uma parelencologia, porque a consciência intermissivista, que vai ressomar e que está colocando como meta de PROEX a prática da TENEPS, esse verbete atinge ela também, porque aqui a gente vai discutir os desvios. Então, com isso, ela já cria as profilaxias necessárias para não incorrer nesses desvios. Então, a parelencologia desse verbete é bastante ampla, tá? Desde o tenepsista iniciante até o tenepsista veterano. Tá ótimo, Oswaldo. Vamos lá. Com certeza, o nosso debate aqui vai ser bem rico. Tomara. Para a gente, como você colocou, né, o objetivo aqui é cada um qualificar a sua TENEPS, e quem não faz ainda, se autoqualificar e se preparar para começar de modo bem homeostático. Né? Isso aí. Agora, a gente tem aqui algumas perguntas de Conceição dos Ouros, nossa amiga de lá. Está sumida ela. Estamos sentindo sua falta, Pois é. viu? Aqui na Fatologia, então, na página 2, quinta linha. Você pode expandir quanto às tentativas de negocinhos, fazendo um contraponto com a reavaliação sincera da intencionalidade assistencial, que está na 7ª linha? Posso sim. O que eu quis dizer aqui com tentativa de negocinho? Às vezes a pessoa vê na TENEPS uma oportunidade de aurir vantagens pessoais. A pessoa faz o seguinte raciocínio deslocado. Não, eu fazendo TENEPS, eu vou estar fazendo assistência. Então, o amparador vai cuidar de mim. Né? Isso é uma espécie de negocinho, porque não é essa a motivação para você empreender a prática da TENEPS. Né? A questão ali é, eu quero fazer assistência porque eu acho válido e eu não vejo outra forma de evoluir a não ser ajudando as pessoas. Mas não pode ter ganhos secundários com isso, não pode ter a expectativa dos ganhos secundários. Né? A gente não pode esperar que a TENEPS, por exemplo, seja... Isso até está dito no manual. A TENEPS não é a panaceia universal, ela não cura tudo. Inclusive, isso é uma frase enfática no manual. Ela não cura o tenepsista da própria autocorrupção. Né? Então, não tem negocinho. A técnica é clara, é interassistência. Qual era o cotejo que ela pediu? O negocinho? Com a reavaliação sincera. Exatamente. Da intencionalidade assistencial. Aí na 7ª linha. Na 7ª linha e na filiologia, aí eu explico melhor essa reavaliação que a gente pode fazer, que eu cito um trinômio, que é assistência-filia, filiologia na página 3, tá? Assistência-filia, reciclofilia e auto-organização-filia. O que é isso? Gostar de ajudar as pessoas, se interessar genuinamente pela assistência, gostar de se reciclar, né? Entender que a assistência, para ser qualificada, ela exige autorreciclagem. E terceiro, se organizar e se preparar para poder bancar um empreendimento dessa monta, que é a TENEPS. Então, eu acho que são 3 temas que, recorrentemente, tem que voltar à avaliação do tenepsista. Agora, ela pede para você comentar, Oswaldo, a exemplologia. A exemplologia, a gente se fixou, é o tipo de exemplologia concreta, né? Então, você pega um aspecto e declina esse aspecto em contraponto. Esse é o espírito da exemplologia. Então, o contraponto aqui é o mini, o maxi e o mega. Né? E eu peguei como aspecto específico a impontualidade. Tá? Então, o que é o mini desviacionismo dentro da impontualidade? É você, de vez em quando, uma vez ou outra, se atrasa para fazer a TENEPS porque tem alguma dificuldade intrafísica. Tá? O que é o maxi desviacionismo dentro da impontualidade? É você estar constantemente atrasado para as sessões. Todo dia acontece uma coisa. O que é isso? Isso provavelmente é uma falha na organização da pessoa. Né? E o que é o maxi? É você abandonar. Né? Tudo dentro do comparecimento à sessão. Né? O mesmo aspecto numa gradação de 3 níveis. Né? Foi essa a ideia aí da exemplologia. Ficou muito né? bom o seu contraponto. Bem esclarecedor. Né? E agora, Oswaldo, aqui na frase enfática, ela pede para você comentar e aprofundar.
Porque é o seguinte, quando, no Tratado Projeciologia, eu levantei isso hoje de manhã, existe uma cronologia, mais ou menos a história da projeciologia e da conscienciologia ao longo aí das primeiras décadas. Está na página 79 do Tratado Projeciologia. Consta que a primeira vez que a TENEPS foi trazida a público como técnica foi no ano de 1966. Provavelmente algum evento, eu não estava presente, acredito que a maioria de nós não estivesse, mas foi a primeira vez que a TENEPS é apresentada ao público como técnica, né? Até 1995, quando é lançado o manual da TENEPS, esse que eu mostrei inicialmente. Você vê, são 19 anos, né? Desde a apresentação da técnica até a redação da sistematização dessa técnica. E durante algum tempo só existiu o manual da TENEPS como fonte. Então, a gente não tinha outra maneira de se balizar quanto à técnica, a não ser o manual da TENEPS. De lá para cá, o que a gente vê? Inúmeros artigos publicados, um fórum anual da TENEPS, que está o quê? Esse ano foi a 12ª edição do fórum da TENEPS. Tem mais 2 livros publicados, né, acerca da TENEPS, o livro, eu chamo de livro branco, mas é esse livro aqui, ó. É o TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, que é uma coletânea de trabalhos organizada aí pelos professores Marina Tomás e Antônio Pitaguari. E tem esse outro, né, pois que é o mais fala recente, um pouquinho dele, né, que é mais recente, né? Que é o Teáticas da TENEPS, para quem não conhece, é organizado pelo professor Flávio Amado, e é também a autoria aí do pessoal do GPC TENEPS de Porto Alegre, né? Então, é uma GESCOM aí grupal, né? E o professor Flávio Amado, para quem não sabe, ele é voluntário assíduo, né? Da IC, da TENEPS. Sim, sim. Enfim, então é um livro aí que vale a pena também. Editares lançou agora, foi lançado há pouco tempo, agora esse mês, né? E então fica aí o convite para vocês atualizarem, né? É importante a gente se manter atualizado quanto aos novos lançamentos dos temas pesquisados, né? Porque, como a gente sabe, isso fortalece a conscienciologia e isso amplia e aprofunda a conscienciologia enquanto ciência, porque são as vivências, né? As abordagens da teoria proposta pelo professor Valdo e, enfim, relatadas, né? Então, vale a pena, pessoal. Então, assim, em 30 anos, a literatura sobre a TENEPS aumentou muito. A gente passou de um manual para uma coletânea ampla de trabalhos. Então, não dá para dizer que, atualmente, a gente não tem fonte de pesquisa. Tem muito lugar para a pessoa se informar acerca da TENEPS. E aí eu volto à especialidade do verbete. Então, repara, eu coloco o desviacionismo como um tema da autoincoerenciologia, porque diante de tanta oferta de fontes para a pessoa se inteirar sobre a TENEPS, qualquer desvio é por conta da incoerência pessoal, não é por falta de informação a respeito, tá certo? Então, a frase enfática, de certa forma, justifica a especialidade do verbete, que pode parecer estranho, né? Então, a pessoa está sendo incoerente ao se desviar dentro da TENEPS? Sim. Sim, porque a informação sobre a TENEPS é profusa e clara, certo? Então, a responsabilidade é da pessoa. Agora, Oswaldo, vamos aqui na fatologia. Página 2, terceira linha de baixo para cima. Você poderia discorrer sobre o compartilhamento sadio de informações no Fórum Anual da TENEPS? Você comentou um pouco, né? E esse ano eu tive a felicidade de estar no fórum, né? Foi minha primeira participação. E eu notei no fórum da TENEPS um ambiente de alto nível para se discutir o assunto TENEPS, né? Existem tenepsistas ali de uma gama variada de experiências, desde tenepsistas neófitos até tenepsistas veteranos, e a qualidade dos artigos e dos temas que são discutidos ali é de bastante alto nível, né? Então, eu vejo assim, e além disso,
o resultado, né, gisconológico do Fórum da TENEPS normalmente vira uma edição da revista Consciência. Não sei se foi só esse ano, talvez a Terezinha pudesse... Todos os anos, não é isso? Todos os artigos que são aprovados por Fórum, eles viram uma edição, um número especial da revista Consciência. Então, isso em termos de esclarecimento sobre a técnica é muito valioso, é muita fartura que a gente tem hoje, né? E ali existe, porque o fórum ele é dividido em mesas de apresentação, em cada mesa os artigos são reunidos sob uma temática, um aspecto específico sobre a TENEPS, e aí, ao fim das apresentações, existe um espaço para perguntas. Então, a pessoa se levanta, vai lá no microfone, coloca a sua dúvida, e aquilo é debatido pelas pessoas da mesa. Então, é muito rico em termos de informação e de esclarecimento, né? Fica aqui um convite para quem puder participar, quem puder estar presente. Já existe o anúncio para o 13º Fórum, tá? Para 2019. A chamada de trabalho já está pronta, tá? A gente já recebeu nesse último fórum o anúncio para o seguinte, né? Para dezembro de 2017. Tá? Já está pronto, já tem data, já tem para onde mandar o artigo. Então, assim, você tenepsista, né, que está interessado em debater sobre a TENEPS, eu acho um fórum excelente para fazer isso. Além de ser uma oportunidade de vir a Foz do Iguaçu, de estar aqui desfrutando desse ambiente do CAEC, que é sempre muito bom. Agora, Oswaldo, na página 2 também, na fatologia, na última linha, ele pede para você exemplificar a profilaxia quanto a possíveis futuros desvios. Essas perguntas são do nosso amigo de São Paulo. Certo. Primeira coisa, para fazer uma profilaxia quanto a futuros desvios, a pessoa tem que ter identificado os desvios presentes. Como é que a gente identifica o desvio? Fundamental, o registro diário da TENEPS, né? O professor Valdo insistia muito que um dos pontos mais sérios para o tenepsista é o diário da TENEPS. A gente mantém em dia as anotações, evitando as evocações, evitando nomeações, evitando dar detalhes de pedidos, mas colocando ali os parafatos, as ocorrências, as suas percepções energéticas, parapsíquicas, que você teve a cada sessão de TENEPS. Aí parece bobagem, né? Porque às vezes tem aquela sessão onde a gente fica meio assim, você sente que você está descoincidido, mas às vezes você não percebe muita coisa, você está ali... O que está acontecendo aqui? Isso acontece comigo. Acredito que deva acontecer com outras pessoas. Não interessa, escreve ali. Hoje não percebi muita coisa. Depois você vai contar quantas vezes no mês você não percebeu muita coisa, né? Num dia só não faz sentido. Mas essa interpretação ao longo de um período, ela é muito valiosa, né? E aí, assim, muitas vezes olhando para essa interpretação, a gente vai tendo os insights do porquê dos desvios, né? E isso se torna uma profilaxia para evitar futuros desvios. Repara que eu trago da parafatologia a pesquisa aqui dos recessos paraperceptivos, né? Só é possível fazer essa pesquisa se existe uma anotação. Se você sai da TENEPS e aquilo passa, não tem como você depois empreender uma interpretação em cima daquilo, né? Então, eu vejo assim, a profilaxia, ela exige, primeiro, o reconhecimento dos desvios atuais, o registro, e aí, assim, o autorrealinhamento com a técnica, né? A pessoa fazer força para ser coerente com o seu compromisso e não tornar incorrer naqueles desvios, né? Lembrando que não existe erro irreparável, tá? Todo erro é reparável. Uns custam mais, outros custam menos, né? É um mega pensene que está aí na conformática do verbete. Quer perguntar? Parabéns, Oswaldo, pelo verbete. Obrigado. Lembrando que também tem um material de registro do Diário da TENEPS, da pré-IC da TENEPS, que agora virou TENEPS, que tem bastante material lá, inclusive tem alguns verbetes sobre o registro. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida na primeira página, no primeiro estrangeirismo. Se pudesse me esclarecer? Primeiro é apagaie. Apagaie em francês quer dizer bagunça, né? É aquela base física, porque às vezes a pessoa entende assim, né, que só o tenepsário precisa estar arrumadinho.
né? A pia pode estar cheia de louça, o chão pode estar por varrer. Aí é um princípio de coerência, né? Uma questão de coerência. Adianta um cômodo da base física estar arrumada e o resto está uma bagunça? Que coerência é essa? Tá certo? Então, assim, não vou dizer que eu não fale nesse ponto, mas quando eu vejo a pia suja de louça, eu digo assim, eu estou falhando na minha organização como tenepsista, porque como é que eu posso receber assistidos na minha base física me apresentando dessa forma, com uma pia abarrotada? Se bem que lá em casa não fica abarrotada de louça não, porque não tem tanta gente assim. Mas é um ponto a pensar, né? Como é que a pessoa quer fazer uma assistência e tudo, se ela não qualifica o holopensene da sua base física? Então, apagaia quer dizer bagunça em francês. E também o último item, acho que não tenho certeza, acho que é alemão, né? É alemão, é Vertrauensbruch, é a quebra de confiança entre tenepsista e amparador de função. Porque é muito interessante, né? O vínculo da TENEPS, se a gente comparar com o contrato, do ponto de vista intrafísico, o que é um contrato? São duas partes tentando estabelecer um acordo. Só que esse acordo, na maioria das vezes, ele é baseado na desconfiança. É uma parte achando que a outra não vai cumprir e tentando colocar no contrato garantias para que as coisas sejam cumpridas. O contrato tenepsístico, se é que a gente pode falar dessa forma, a vinculação do tenepsista com a TENEPS, ela parte de um outro pressuposto, é o pressuposto da confiança e da autocoerência. Você assume um autocompromisso com aquela técnica e manter aquela definição funcionando para o resto da vida intrafísica. Não tem esse negócio que eu abandonei a TENEPS e recomecei depois. Tem que ver se o que você estava fazendo era TENEPS, porque TENEPS não é para abandonar. Tá certo? Então, a quebra de confiança é o seguinte, você, quando tem um amparador de função, ele confia que você está dentro ali das normas, do que é esperado para um tenepsista. Se aquilo começa a desviar, se aquilo começa a se romper, há uma quebra de confiança. Correto? Ok, vamos lá? Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. Obrigado. Realmente, muitas vezes, nós incorremos naquela situação em que achamos que está tudo certo e não fazemos esse levantamento, essa reciclagem. Então, esse verbete está muito bom, muito bem colocado e faz a gente fazer uma retomada nessa análise aí. Mas eu queria que você comentasse na coloquiologia o hábito de varrer a sujeira para debaixo do tapete, perpetuando autocorrupções. Pelo seguinte, eu vejo que um dos pontos essenciais para sustentar a prática da TENEPS é a autorreciclagem. Não tem como, depois, por exemplo, de, vamos dizer, 1, 2 anos de TENEPS, não precisa nem falar em 20 anos, não. Você tem 2 anos de TENEPS, por exemplo. Se você está igualzinho a quando você começou, alguma coisa está errada. Alguma coisa na tua autorreciclagem, na sua autoavaliação não está funcionando. E varrer a sujeira para debaixo do tapete é não querer enxergar os pontos que precisam ser reciclados. E qual é a definição de autocorrupção? É exatamente aquilo que a gente sabe, a gente conhece que precisa mudar, mas não muda. E aí rumina porque aquilo incomoda interiormente. Então, literalmente, aquele negócio, varre a sujeira para debaixo do tapete e finge que não está vendo. Porque na autocorrupção a gente sabe. É diferente de outros mecanismos, em que aquilo que a ser mudado está inconsciente. Na autocorrupção, não, você tem a noção do que precisa mudar. Complementando, gostaria que comentasse ainda as duas ortopensatas. Tá. É difícil no léxico, às vezes, a gente selecionar a melhor ortopensata para um verbete, porque são todas tão boas, às vezes, que a gente fica assim, eu boto essa ou eu boto aquela, né? Mas aí me chamou a atenção a primeira, porque como parte do verbete está falando de autorreciclagem, da importância da autorreciclagem, essa primeira me chamou a atenção, que ela diz que se não há impactos eventuais nos trabalhos da TENEPS, ou seja, se a TENEPS está há 2 anos igual, você continua não percebendo nada, continua não sentindo nada, dorme no meio da TENEPS, está faltando reciclagem.
está faltando cair alguma ficha, e aí algo deve estar descontextualizado. É exatamente o que traz. Foi a minha leitura, né? Pode ser que outras pessoas entendam diferente. A ortopensata, ela tem esse valor, né? Ela admite para ângulos, né? Cada um vê aí de uma forma. Então, eu vejo essa primeira, sim, muito boa. Eu botei aqui no sentido da autorreciclagem, tá? Porque se está tudo igual, está faltando mexer em alguma coisa. Porque a ideia da TENEPS é, além de fazer a assistência, alavancar o progresso pessoal da pessoa, enquanto assistente, né? Se está ficando tudo igual, tem alguma coisa que precisa ser revista. No segundo tópico, tem duas ortopensadas, né? São três, na verdade. Sim. A segunda me chamou a atenção pela metáfora, né? Mas aí a epígrafe deixa claro exatamente o que essa metáfora está querendo dizer. Tenepsista, jamais busque figo na mexeira, né? A que isso me remete? A definição da técnica da TENEPS, né? Porque a técnica é muito clara. Qualquer coisa que fuja à técnica, por exemplo, dizer que está fazendo TENEPS 3 vezes por semana, não é TENEPS, está buscando figo na mexeira, né? Porque a definição é muito clara, que é todo dia na mesma hora. Tá certo? Então, não deixa margem a pessoa fazer uma outra coisa achando que está fazendo TENEPS. Tá certo? A técnica é o manual é muito bem escrito da TENEPS. Tá? Bem preciso, né? Preciso, a técnica é bem objetiva. Sinceramente, eu releio esse manual ao longo dos anos, até me decidir realmente a começar a TENEPS, eu não vejo nada faltando nele. Eu não vejo nada, esqueceu, não, está tudo aqui. A questão é que a gente só vai compreendendo à medida que o tempo vai passando e vai aprofundando na leitura. Tá? Tem capítulos aí que eu ainda estou por decifrar, que eu ainda estou por compreender. Né? E na encosta da montanha não se dão passos atrás. Por que eu acho que isso está na epígrafe tenepsista? Né? A TENEPS é uma decisão irreversível. Né? Ela é vitalícia, ela é para o resto da vida, ou até a pessoa incorrer num estado de saúde que inviabilize. O professor fala disso no manual. A pessoa tem um infarto e não consegue mais recuperar uma condição de saúde que permita ela estar sentada todo dia, bem disposta, na mesma hora, para fazer a sua assistência. Né? Então, do momento que decidiu, não dá para voltar atrás. Voltou atrás, possivelmente não estava fazendo era TENEPS nenhum. Né? Porque a TENEPS não tem volta. Isso é muito sério, porque existe um modismo atual de que eu começo a TENEPS, se não der certo, eu interrompo. Olha, não tem isso. O manual é muito claro, a TENEPS é para o resto da vida. Se alguém tiver alguma discordância aqui, fala, por favor. Né? Mas eu não vejo... Um dos motivos que me levou a custar a começar era exatamente esse, porque eu não sabia se eu ia conseguir bancar para sempre. Tá? Do momento que eu vi que dava para ser para o resto da vida, não, então vamos lá. Só complementando ainda, qual seria, então, a técnica que poderia ser utilizada para fazer essa reciclagem? Quais eu seriam acho as técnicas? Que é baseada nos registros da TENEPS. Cada vez mais a gente registrar, mas o registro da TENEPS, eu não sei se tem... Existe um caderno chamado Diário da TENEPS, é um caderno em espiral, ele tem 365 folhas, ele vale para 1 ano, não sei se você já viu, ele tem aqui na epígrafe. Tá? Eu acho que não tem, é da ICTENEPS, ele não tem nenhum aqui disponível para a gente mostrar. Né? E ali é muito interessante, porque é proposto um modelo de chapa para você fazer o registro da TENEPS. E não é só o que acontece na sessão, é como é que foi o seu dia anterior à TENEPS, como é que foi a sessão e como é que você saiu da TENEPS. Ali não tem erro, porque se você examina isso depois de um certo período, você tem os elementos para fazer a reciclagem. Né? E aí as técnicas são as técnicas de reciclagem, que a gente conhece na e as leituras também. Mas quais são os insumos da reciclagem? É o diário da TENEPS. Por isso que ele é tão importante. É a importância. Ok, obrigada. Você quer perguntar? Depois você pergunta. Página 3, 16ª linha, em paradoxologia.
Você poderia explanar um pouco sobre o paradoxo de não ser a TENEPS ajustar-se à vida, mas a vida a ajustar-se à TENEPS? Esse paradoxo é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a TENEPS, a gente pensa assim, não, eu vou pegar as minhas 24 horas e ali eu vou reservar um horário de 1 hora por dia para praticar a TENEPS. Então, o que é isso? É a TENEPS se encaixando na vida, tá certo? Só que conforme você vai continuando na prática, o que vai acontecendo, se há uma evolução na TENEPS, o que vai acontecendo é o contrário. Você vai vendo que a sua vida vai se reconfigurando em função da TENEPS, né? Então, as suas prioridades mudam. Você, por exemplo, não vai deixar de praticar a TENEPS porque é o dia do seu aniversário naquele dia, né? Todos os outros anos da sua vida você comemorou o aniversário no horário da sua TENEPS. Naquele ano, daqui em diante, você não vai comemorar naquele horário. Ou você comemora antes ou você não comemora, porque a prioridade é fazer a TENEPS naquele horário, né? Então, é o contrário que vai acontecendo, na verdade. Não é a TENEPS que se encaixou na vida, a vida vai se reencaixando na TENEPS, né? O professor Valdo cansava de dizer que aquela hora do dia é a mais importante do dia, né? Aqueles 50 minutos, e o tenepsista não é tenepsista só nos 50 minutos, ele é tenepsista o dia inteiro, né? A conduta tenepsística, ela vale para as 24 horas, não para 50 minutos, né? Então, eu vejo assim, é paradoxal por isso, porque parece que a gente vai pegar um pedaço do dia, mas não é. A gente vai reformular a vida toda em função de uma prática, né? Professor Oswaldo, uma dúvida minha aqui. Como que você procede com os pedidos de TENEPS? O recebimento, o tempo que você guarda? Você tem algumas estratégias com isso? Eu tenho sim. O pedido de TENEPS é uma coisa sutil, porque é muita ingenuidade da nossa parte achar que o amparador vai ler o pedido da TENEPS. É claro que o amparador não fica lá folheando dentro da caixinha os pedidos. Para que serve grafar o pedido da TENEPS? Serve para você, tenepsista, fazer o rapport com aquela situação, né? Suponha, você recebe um telefonema de alguém te pedindo uma TENEPS, ou para si próprio, ou para uma outra pessoa. O que eu faço como tenepsista? Eu procuro alongar aquele diálogo com a pessoa. Não, me fala mais a respeito. O que está acontecendo? No que eu estabeleço esse diálogo, a pessoa vai, na sua pensenidade, fixando os motivos, ou seja, ela vai se comprometendo com o motivo do pedido da TENEPS, tá? E eu vou recebendo o rapport, eu vou fazendo o rapport com aquela situação. O fato de grafar ali é uma mera fixação disso, do rapport, tá? Então, não é o pedido escrito que é o importante é escrever o pedido. Mas só lembrando, né, Oswaldo, que muitas vezes é bem importante a questão do endereço do solicitante. Sim. E para isso é importante estar ali escrito, a pessoa dorme nesse lugar. Exato. Porque é o ambiente que o amparo vai atuar. Em geral, vai atuar durante a dormida. É isso que eu quero ressaltar. Sim, mas tem esse lado também, que é importante, esse link também de localização, vamos dizer assim. E eu tenho em algum momento, né, Oswaldo? Eu tenho o hábito de vez em quando, reler todos os pedidos de TENEPS. Agora, o professor Valdo definiu, né, ele falou isso inúmeras vezes. Ele queimava com 6 meses. 6 meses ele dava uma geral na caixa de pedidos e a técnica é queimar, né? A esse respeito, tem uma ortopensata, eu não botei aqui, mas que ele diz que o fato de você queimar não quer dizer que acabou a assistência, não, né? Se o amparador achar que ainda é necessário continuar mexendo naquela situação, que a assistência continua, né? Não é o fato de você eliminar, você não está no controle da assistência na TENEPS, em momento nenhum. O controle é extrafísico. Você é uma parte apenas intrafísica ali do processo. Posso falar um pouquinho? Não sei se esclareceu o Michel que estava perguntando. Só para aproveitar que ele citou o manual da TENEPS. Então, antes eu queria cumprimentar o Oswaldo por mais essa contribuição aí, Oswaldo. E eu queria saber se você teria algo a dizer que possa ajudar os interessados, os futuros tenepsistas,
no sentido que possa desmistificar um pouco o manual da TENEPS. Eu acredito que muita gente leia e desiste porque fala, eu não vou conseguir. Talvez você pudesse dar uma clareada nesse aspecto. Eu posso sim, porque eu passei por esse processo durante muito tempo. O que acontece? A TENEPS que é descrita no manual da TENEPS é a TENEPS modelar, é a TENEPS, né? Qual é o nosso compromisso como tenepsista? É nós tentarmos o tempo todo a máxima aproximação com esse modelo. Tem muita coisa que o professor Valdo fala aqui de intercorrências nas sessões da TENEPS que eu não experimentei ainda. Mas eu estou lá, estou fazendo força. Diariamente eu estou procurando, como se fosse correr atrás daquilo. Entende? A leitura do manual da TENEPS, ela não pode ser uma leitura trafarista, que é como eu trago aqui na fatologia. Se a gente lê o manual da TENEPS vendo só o que a gente não tem, vai ser difícil começar, em algum momento. Você tem que ter a sinceridade, a isenção de levantar o que é impeditivo, e aí existe um teste, a gente pode até localizar a página aqui, dos impeditivos da TENEPS. Acha, por favor, para mim. Se não me engano, são 30 perguntas que a pessoa responde. Se tiver um certo número de sims naquela resposta, não está na hora. Tá certo? Então, tem algumas categorias aí de pré-requisitos, né? Existem os impeditivos, que são esses que estão no manual. E existem aqueles que a pessoa pode ir contornando ao longo da prática. Por exemplo, o caso da dupla evolutiva. Eu não tenho dupla, eu não vou começar a TENEPS. Não é impeditivo, é desejável, né? O tenepsista com carência afetiva, com carência sexual, ele vai fazer uma TENEPS de meia força. O que é uma TENEPS de meia força? Não é meia TENEPS, é diferente. Eu até trago isso aqui também. A TENEPS de meia força quer dizer, o amparador vai ser mais criterioso na seleção dos assistidos. Não é qualquer assistido que vai ser trazido para aquela TENEPS. Para quê? Para não dar a cabeça do tenepsista. Para não cair. De repente, traz um assistido que tem um distúrbio, uma disfunção qualquer, que vai ressonar com algum ponto que não está bem no tenepsista. Aquilo vai ampliar o problema para ele. Tá certo? Então, a TENEPS de meia força é isso, a seleção dos assistidos tem que ser maior. Aquele tenepsista não está no ponto de atender qualquer caso. Tá certo? Contraindicação. É um teste de 30... É na página 53 do manual. Teste da TENEPS. Aqui estão os impeditivos. Então, por exemplo, bater na madeira quantas vezes sejam escravo de uma superstição irracional. Se você está batendo na madeira, não está na hora de começar a TENEPS. Outra, cultivar a guluratria de qualquer tipo ou uma autossujeição consciencial. Você tem o guru, tá? Você consulta o guru, não está pronto para fazer a TENEPS. Esses aqui são impeditivos, tá certo? Então, a pessoa ela tem que ter o viés traforista da leitura. Tá? Você tem que procurar dentro do manual o que eu já tenho desses pré-requisitos. Além do manual, existe um verbete que eu acho que ajuda muito no caso de começar a TENEPS, que é o verbete consintenepsável, tá? Que é do professor Valdo, e ali ele coloca na exemplologia duas condições, eu não sei se eu vou lembrar exatamente das duas, mas é consintenepsável mínima e consintenepsável máxima. Acabei de lembrar das duas. A consintenepsável mínima que ele coloca é o domínio, é aquela que tem o domínio do estado vibracional. Pelo menos conseguir circular as energias e instalar o estado vibracional, né? Obedecendo aí a sua própria vontade. A consintenepsável máxima é uma condição muito interessante, que ele coloca que é aquela consim que já faz resgates na baratrosfera, mas que não faz TENEPS ainda. Então, ela já tem um super pré-requisito para começar, mas ainda não começou. Você vê que é um contraponto bem extremo, né? Então, assim, se ele coloca isso como condição mínima de tenepsabilidade, como é que deve ser a minha leitura disso? Então eu não tenho, eu não vou fazer. Não, eu vou correr atrás para ter. Então, é o ângulo de leitura que você usa, percebe? Como você aborda
a leitura do manual, se é trafaristicamente ou traforisticamente. Eu não tenho, mas eu posso ter. Eu posso correr atrás. Não sei se ajuda. Uhum. Agora, Oswaldo, sabe que tem uma pergunta aqui sobre o manual também, que tem a ver com isso que vocês estão comentando, que ele diz assim, lá de Curitiba: infelizmente existe em nosso país muita dificuldade de leitura e também a má interpretação do que se lê. Esses fatos não podem influenciar ainda mais a leitura superficial do manual da TENEPS? Poderiam... É um outro viés, né, do problema se não houvesse hoje tanta fonte e tanto ambiente para debate disponível sobre a TENEPS. Está com dúvida no manual? Vem no fórum da TENEPS debater. Né? Se juntam o GPC TENEPS, né? Tem vários. Né? Lá no Rio de Janeiro, em Saquarema mesmo, tem um. Né? Então, é assim, a dúvida... Desde um bom tempo, antes né? do ano antes de 2000, já tinha o GPC TENEPS Rio, eu participava já dele. Tinha. Pois 98. Deixa eu só fechar um ponto aqui. Mistificação da TENEPS, na verdade, eu acho que isso não precisa existir. Porque você tem uma definição clara do que é a técnica. Então, você sabe o que ela é, o que ela não é. Você tem um elenco claro de pré-requisitos. Você sabe o que você tem, o que você não tem. E eu acho que é mais desdramatização do que desmistificação. Não é verdade? É. E aí é autodesdramatização, né? É você ler aquilo mais cientificamente. Né? O que eu não tenho, eu posso obter. É colocar metas dentro daquilo. Em vez de ficar só no não, eu não tenho, eu não posso, eu não quero, eu não vou ser isso aqui nunca. Né? Eu acho melhor, porque mistificar eu acho que não tem muito, porque a descrição da técnica é muito clara. Né? Uma coisa é mistificável quando ela não está bem descrita. Aí você pode criar um mito ou uma magia em torno daquilo. A TENEPS não admite isso, porque ela é muito clara. Né? Agora, Oswaldo, tem um teletertuliano aqui perguntando sobre a profilaxia quanto a possíveis futuros desvios. A gente já comentou, mas a gente pode falar de novo. Mas é que ele pede para você exemplificar, se você pode clarear melhor, assim, dando exemplos. Eu não tenho um exemplo pessoal para dar, porque eu tenho procurado não cometer os desvios. Então, assim, eu não estou me preparando contra futuros desvios, porque eu estou olhando, estou tentando atualmente não cometer nenhum. Mas a questão é a seguinte: imagina que... vamos pegar um tipo de desvio, então, só para dar um exemplo. Em pontualidade. Né? É esperado que o tenepsista diariamente comece lá a técnica da TENEPS a praticar todo dia na mesma hora. Existe a janela de 3 horas? Existe, mas é para eventualidades. Não é para cada dia começar a TENEPS numa hora diferente dentro das 3 horas. Não é isso. Né? Aconteceu um imprevisto, uma pessoa passou mal do seu lado. Você não pode começar naquela hora, começa na hora seguinte, começa daqui a 2 horas. Mas não é para isso virar regra. Então, a questão da pontualidade. Está falhando na pontualidade, faz uma estatística. Quanto tempo você vem falhando? Qual é o motivo que te leva a todo dia não conseguir se organizar para estar lá sentado na hora que você... Quem estipula o horário não é o operador que dita para a pessoa, é a pessoa que estipula o horário. Então, por isso que é autoincoerenciologia. Ela não está conseguindo ser coerente com o seu próprio compromisso. Tá certo? E a profilaxia é isso, é o que está falhando que precisa ser corrigido. Né? Porque a falha não é da TENEPS, normalmente é uma condição da vida da pessoa, da auto-organização, que está impedindo a pessoa de seguir a técnica segundo a sua definição. Né? Eu vejo muito nesse sentido. Agora, aqui sobre a presença de guias amauróticos dentre as companhias extrafísicas do tenepsista, ainda nos primeiros tempos da prática. Você colocou isso na parafatologia, na 4ª linha. Isso. E tem um outro tenepsista também, um outro teletertuliano que aborda essa questão do guia amaurótico também, Oswaldo,
Ele diz assim, que eu tenho vontade de fazer a TENEPS, no momento estou aperfeiçoando a técnica do EV. Mas como tenepsista jejuno, poderia saber se está sob o amparo de guia maurótico ou de um amparador de função? Esse é de Natal. Perfeito. Eu tenho uma, vamos dizer assim, uma sugestão de técnica para avaliar isso. Um dos ingredientes aí do sucesso da TENEPS é a autorreciclagem, tá certo? Dentre as diferenças, né, que existe de um guia cego para um amparador, o problema da intencionalidade. O guia cego, ele tem uma intencionalidade dúbia, né? Ele não tem discernimento na intencionalidade dele. Então, normalmente, ele é um amigo de outras vidas, que já te conhece há muito tempo, continua ali no elenco dos seus contatos extrafísicos, ele quer te ajudar. Por isso que ele é guia, não é assediador, ele é guia cego. Mas, às vezes, ele age pior que o assediador, porque ele se acumplicia com as próprias autocorrupções da pessoa. Então, o guia cego, ele não tem muita medida, ele não tem muito discernimento no que ele acha que é bom para aquela pessoa que ele está ajudando. Então, se ajudar você significa prejudicar o outro, ele não quer nem saber, ele vai prejudicar o outro. Tá certo? Na minha opinião, como é que a gente pode medir isso? Entre um guia cego e um amparador, quem é que tem interesse na sua reciclagem? Quem é que quer que você melhore como consciência? Se você melhora muito como consciência, o guia cego se ressente disso, porque ele vai perdendo a influência dele sobre você. O amparador não. O amparador, ele quer que você tenha autonomia e ele quer que você deslanche no processo evolutivo, né? Então, uma boa medida, se a pessoa está assessorada por guia cego ou por amparador, é olhar a reciclagem que ela está fazendo. Se você está tudo bem, está muito confortável, você não acha que precisa mudar nada, vai olhar, porque provavelmente a sua assessoria é de guia cego, né? O guia cego, ele é confortável com o patamar da zona de conforto da pessoa. Se a pessoa muda isso, incomoda ele deixa de ter ascendência sobre a pessoa. O amparador não, ele quer que você mude, ele quer que você melhore. Uma coisa também, né, Oswaldo, que eu acho que pode ajudar é essa questão do tenepsista se avaliar, né, analisar o nível o padrão energético dele antes, durante e após, né? Se deu ressaca energética, pisca alerta, tem boi na linha. Né? É impensável. A TENEPS, não, você tem que sair da TENEPS melhor do que você entrou. Limpo. Não tem como. Se você não... Se acontece de fato a assistência e a atuação do amparo de função, você sai melhor. Que é aquilo que a gente já sabe, o tenepsista é o primeiro a ser assistido, né? E outra coisa também, né, Oswaldo, que aí, é claro, já tem um plus aí a mais, mas se o assistido é conhecido, que muitas vezes não é, né? Mas se a pessoa conhece, um indicador é você acompanhar, ver o que está acontecendo com os seus assistidos. Claro. Né? Está dando bom resultado? Qual é o efeito, né? Qual é o efeito disso, né? Isso é batatófilo. Exatamente. Né? Exatamente. Agora... Deixa eu citar um episódio pessoal, né? Eu botei na minha TENEPS há um tempo uma família, né? Em especial era o pai de família, mas na verdade estavam as pessoas envolvidas. E aí eu tive a oportunidade de ir à casa dessa família num Dia dos Pais, de um ano passado. E aí eu notei o seguinte, que não só a relação dali da família tinha melhorado, como os filhos da primeira família dessa pessoa estavam todos presentes, estava tudo brigado. Nesse Dia dos Pais, eu vi que estavam todos presentes e que estava começando uma reconciliação. Aí eu não tive dúvida de que podia ser um efeito do pedido de TENEPS que eu tinha colocado para eles. Que bacana. Então você vê funcionando. Né? Agora, aqui na paradoxologia, tá, Oswaldo? Ele pede para você expandir o paradoxo do tenepsista ser a peça mais fraca na engrenagem da TENEPS, porém é mais indispensável. Pois é, isso aí tem que ler com cuidado. Esse paradoxo, na verdade, ele é uma ortopensata do professor Valdo. Dentro lá do subtítulo TENEPS, ele traz exatamente essa frase.
Como tinha a palavra paradoxalmente, na ortopensata, eu traduzi ela aqui como um paradoxo, né? Mais fraca por quê? É a parte intrafísica, né? Então, é a parte mais vulnerável, é a parte mais sujeita a acidentes, tá? É a parte que, pelo menos em princípio, tem a menor visão de conjunto. A gente, como Consim, tende a ter menos visão de conjunto do que uma Consciex, mais ou menos no mesmo nível da gente, tá? Mas, ao mesmo tempo, é a mais indispensável. Por quê? Sem o tenepsista não tem TENEPS, né? A TENEPS não funciona só com a equipe extrafísica, só com o amparador extrafísico de função, tá? E a prova disso é que pode mudar o amparador de função, mas o tenepsista continua o mesmo. Então, para aquela TENEPS, ele não é indispensável assim, no cosmos, não é nesse sentido, que ele não pode, mas ele não pode ser substituído na própria TENEPS, porque a TENEPS é ancorada nele, né? Nas energias dele, na pensenidade dele, no processo evolutivo dele, né? Então, é indispensável nesse sentido, né? Ok? Não é que ele seja o rei da cocada preta, não é isso não, tá? Está ligado? Tá. Oi. Em errologia, eu gostaria que comentasse o item 1, o 3, o 10 e o 12. Você vai me lembrando, então eu vou falando, você vai me lembrando. Tá legal. Eu não vou guardar isso tudo, Ok. não. Mas vamos lá. Lembrando que essa sessão não está aí para ficar apontando o erro. É para a gente pensar na correção. Sim. Né? Então, o primeiro é o seguinte, a mitificação do amparador. A pessoa que tem um temperamento mais místico, mais religioso, está acostumada com a idolatria, né? Você vê, por exemplo, a pessoa que vem do espiritismo, por exemplo, tudo é espírito de luz, o benfeitor, existe toda uma reverência, né? E a relação com o amparador extrafísico é ombro a ombro, é diferente disso, né? Tem uma ortopensata também no léxico que diz o seguinte, que a diferença entre você e o amparador extrafísico é que ele mantém a recuperação dos cons magnos, enquanto Consciex, e que se amanhã ele ressomar, ele vai ser igualzinho a você. É impactante essa ortopensata, porque acaba com esse desnível, acaba com essa... O amparador extrafísico de função, ele é um colega evolutivo seu, tá? E se você olhar dentro da autorrevesamentologia, se tudo der certo, a tendência é o quê? É que a gente dessome e se torne amparador de função de algum tenepsista. Provavelmente o que nos amparou na TENEPS, quando ele tiver ressomado novamente. Então, isso é que é essa alternância dentro do revezamento grupal, né? Isso acaba de vez com a ideia mitificada do amparador, que o amparador é um ser de luz, é um ser excelso, é um ser celestial, não tem nada disso. Ou ele é um colega evolutivo. inacessível. Muitas vezes a pessoa considera ele inacessível, Exato. não ter acesso. Exato. Sabe que eu tenho um episódio com esse negócio de amparador, de função, amparador, não importa exatamente qual. Foi logo que eu comecei a dar aula de Conscienciologia. Eu acho que foi o primeiro curso que eu dei. E a gente começava, tinham 2 professores, não sei como é agora. Tinha o professor principal e o iniciante, né? E agora, num assim, dado momento, assim. continua, é natural, é bom, é saudável isso. E num dado momento, na verdade era a minha primeira aula, assim, prática. E num dado momento um aluno perguntou alguma coisa e eu respondi naturalmente. A pergunta era se o amparador errava, né? E eu respondi com muita naturalidade, erra, claro que erra. Deve errar menos que eu, mas claro que erra. E eu levei uma bronca, né? Imagina. Eu levei uma bronca muito grande da pessoa que estava supervisionando, né? Da outra professora. E, claro, isso tem muito tempo, estava todo mundo assim, muito no início, mas isso me deu um impacto, assim, e gerou muita discussão e debate depois, porque é isso que você colocou, né, Oswaldo? Mas você tinha certeza da sua resposta quando você estava... Sim, eu tinha, porque ele tinha o mesmo, eu sabia claro, que ele tinha o mesmo nível que eu, claro, né? Claro que erra, se eu erro, ele erra também, erra menos, óbvio, mas claro que erra. Mas é que a gente tem essa tendência, né, de mistificar, amparador. Realmente... Tudo bem, os caras têm muito mais lucidez que a gente, é óbvio.
Mas tem um nível próximo, senão não é nosso amparador. Eles têm obrigação de ter mais lucidez, né? Eles são consciências, eles estão enxergando mais do que a gente. Não, lógico, a gente tem que respeitar. Lógico. Mas claro. é comum esse mito mesmo de achar que é um ser de luz, que é superior, que você não tem acesso. Que você não pode questionar alguma coisa. Que você não pode questionar, que não vai ter acesso. Isso é a relação com o guia cego. Oi? Isso é o tipo de relação com o guia cego, não com o amparador. Né? Aí é uma das diferenças, é a deificação do guia cego. Né? Por exemplo, aquela entidade que usa um médium e só faz assistência para aqueles membros da família ali. Então vai fazer tudo para ajudar, dar consulta para os membros da família, mas você vê que é uma coisa precária, uma coisa... Resumindo. E aí aquele guia cego, ele é idolatrado, não fazem nada sem consultar o doutor fulano. Né? Isso está cheio por aí. Depois é o item 3. Antidiscernimentologia. Pois está dentro do temperamento místico e religioso também. Né? Pela TENEPS ter uma hora fixa, ser todo dia, a gente não pode confundir isso com ritual. Ritual quer dizer, se eu não fizer tudo numa sequência certa, aquilo vai dar errado. Né? A gente não pode confundir a prática o rigor na regularidade não pode ser confundido com ritualização. Se é que você me entende. Sim. Né? Então, uma coisa é você ser rigoroso no seu compromisso, na regularidade, porque isso mantém o rapport com o seu amparador. Outra coisa é você achar... dar uma conotação religiosa para isso, transformar-se essa... Não, eu vou me ajoelhar na frente... Estou exagerando aqui. Vou me ajoelhar na frente da cadeira da TENEPS, vou dar 3 pulinhos e depois eu vou sentar na cadeira, senão a TENEPS não vai funcionar. Claro que isso é um mega exagero que eu estou fazendo, mas a gente não pode ritualizar as coisas. Entende? E achar que, por exemplo, você atrasou um dia na TENEPS devido a um imprevisto, que o amparador vai te castigar, por exemplo, que aquilo vai ser o fim do mundo. Não, ele sabe que você está atrasado, não é por vadiagem, não é por falta. Aconteceu um imprevisto, aconteceu um contrafluxo. Tá? Então, o amparador não é a polícia da vida da pessoa, tá? Ele não é babá da pessoa. Tá? O seguinte item é o 10, evocaciologia. Pois é. Esse item veio de uma conversa com uma pessoa que ela me disse a seguir... Aliás, foi a conversa com essa pessoa que me motivou a escrever esse verbete. Porque a pessoa me disse o seguinte, não, hoje eu fiz TENEPS para fulano. Eu falei, como é que é a TENEPS para fulano? Não, eu fiquei pensando no fulano durante toda a TENEPS. Eu falei, você não pode fazer isso. Né? Primeiro que você rompe totalmente o rapport com o seu amparador. Você está querendo direcionar a assistência. Né? E quem seleciona os assistidos não é você. A TENEPS a gente tem que manter a mente aberta. A gente tem que manter a mente vazia, eu não vou dizer que seja isso. Mas você tem que estar aberto, inclusive, para você perceber as coisas que estão acontecendo. Então, se você fixa uma consciência ou um assistido, você está, na verdade, se isolando da assistência, você está se encapsulando. Porque a assistência vai estar acontecendo, porque as suas energias estão ali presentes. Mas você vai ter muito menos chance de perceber o que está acontecendo. Tá certo? Você dificulta a sua interação com o amparador. A seguinte é a manipulaciologia. É 12, né? Está relacionado com isso, né? Hoje, aí a pessoa lê os pedidos da TENEPS, né? Não, hoje vamos atender fulano, fulano. Não vai ficar evocando durante a sessão, mas você já separou ali o que você acha que deve atender hoje. Isso é manipulação. Né? Então, assim, sentou para fazer a TENEPS, trabalhou as energias, mente aberta. É o amparador que vai trazer, ou não, às vezes a assistência é pro tenepsista. Às vezes o negócio está pegando fogo de uma tal maneira que o amparador não vai trazer ninguém. Ele vai trabalhar para assistir o tenepsista. Acontece. A gente ainda precisa. Né? Okay. Apareceu? Professor Oswaldo, há quanto tempo você faz TENEPS? E você sempre manteve o mesmo horário ou teve um período que você teve que trocar o horário? Eu precisei mudar. Eu vou explicar por quê. O primeiro horário que eu estipulei para mim foi às 5 da manhã. Né?
Aí, enquanto eu não tinha nenhum compromisso mais à noite, funcionava bem esse horário. O que eu fazia? Eu levantava 4h30, tomava um banho, trabalhava as energias, 5 horas da manhã eu estava lá, bem disposto, começando a TENEPS. Aí aconteceu o seguinte, apareceu um CIP para dar no IPC, lá no Rio, que terminava às 10 horas da noite. Termina a aula, ainda fica um ou outro aluno tirando uma dúvida, daqui a pouco você faz a devolutiva com os professores, daqui a pouco, quando você vê, são 10h30. Até chegar em casa, 11 horas. Até você sai de uma aula, você está agitado, você está... Da base, uma aula de conscienciologia, você está mexido com aquilo tudo. Até você conseguir conciliar o sono, isso aí já era meia-noite, meia-noite e meia. Como é que eu ia levantar às 4h30 da manhã para estar bem disposto? Porque eu podia levantar e dormir na cadeira. Aí não adianta, não é a ideia. Aí, em função disso, eu fiz uma mudança de horário. Mas foi logo nos 6 primeiros meses. Não foi muito depois, não. E aí eu fixei o horário de 10 da noite e me mantive nele até hoje. Já estou há mais de um ano nesse horário. Tá? Mas precisei mudar, sim. Tá? Vai fazer 2 anos em março. Posso falar? Oswaldo, com relação ao que você falou antes, sobre não querer controlar a TENEPS, pensar nas pessoas, né, colocar pessoas que você queira, né, na TENEPS, manter a mente aberta. O que você acha que já foi comentado sobre quando você inicia a TENEPS, você pensar em todos que você teve contato no dia, começar assim, né? Você começa a tentar lembrar todas as pessoas que você teve contato no dia, mas isso não quer dizer que vai ficar pensando a TENEPS toda, né? Isso. Vai começar já com isso, porque comigo acontece isso, eu começo a pensar em todos os contatos que eu tive, chega uma hora que eu apago, né? É como se... Aí a TENEPS começou, né? Mas eu começo com isso, lembrando todas as pessoas que eu tive contato, de repente eu percebo que aí sim, controle, né? Aquele controle inicial eu perco, né? Mas por necessidade mesmo da TENEPS, do amparador que assume, né, o comando. Você acha que tem a ver? Eu acho que isso, inclusive, é sugerido no manual da TENEPS. Tem essa propõe e essa se chama técnica das 24 horas. Né? É perfeito. Só que não é passar todo o tempo de TENEPS pensando no seu dia. É no início, você senta lá, repassa mentalmente o que aconteceu, tenta limpar ou reconciliar ou reparar o que não ficou bem naquelas 24 horas. Acabou dali, é com o amparador. Né? Eu acho positivo, inclusive está recomendado no manual, que Agora, Oswaldo, aqui na estrangeirismologia, você já comentou alguns estrangeirismos, não foi? Acho que o primeiro e o último só. Primeiro e último? Mas, então, você comenta, por favor, esse aqui, o ato de Posen Lapin, o Bienfaiteur. E... Não, isso. Os outros, então, você já comentou. Posen Lapin e o Bienfaiteur, em francês, quer dizer dar o bolo no amparador. Tá? Isso é uma gíria em francês, que é o seguinte, aquela pessoa que falta a sessão da TENEPS, simplesmente porque naquele dia não deu vontade, não deu para chegar, não deu para fazer. É só um dia, né? Eu vou fazer a vida toda, não tem importância. Isso é Posen Lapin, isso é dar o bolo no amparador. O amparador pode estar lá esperando com alguns assistidos, ele faz o quê? Leva para a TENEPS do vizinho? No meu prédio, eu acho que ninguém mais faz TENEPS. Tem que procurar um vizinho. 2 prédios depois, eu sei que tem um tenepsista, mas aqueles assistidos eram para mim, não eram para os outros tenepsistas. Né? Agora, Oswaldo, aqui na Fatologia, página 2, 4ª linha. Frente ao nosso corre-corre diário, o que fazer tendo cansaço físico e mental antes da TENEPS? Como escapar desse mal quase universal ao fim dos dias? É um problemão mesmo. O que a gente tem que procurar, isso é difícil, eu acho que todo mundo passa por isso, com o dia a dia que a gente tem, de eventualmente chegar na TENEPS e a mente está totalmente mobilizada pelos acontecimentos do dia. Eu penso que, primeiro, a gente tem que começar a organizar melhor o dia a dia, né? Ver o que é prioritário, não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não dá. E uma coisa que ajuda muito, pelo menos eu notei que no meu caso faz diferença,
é o seguinte, aquele banho que eu tomo antes da TENEPS, eu já aproveito ali para fazer aquela técnica antiga que a gente estudava lá no P1, né, agora estuda no CIP, que é a técnica da chuveirada hidromagnética. Todo mundo lembra dessa técnica, né? Que é você fazer a mobilização básica de energias debaixo d'água. Por incrível que pareça, façam a experiência. Isso dá um nível de relaxamento e de conforto que eu noto que corta um pouco com aquela agitação do dia a dia, né? Eu acho que no meu caso, pelo menos, desassim bem faz uma forte, desassim, né? E nesse sentido existe uma ortopensata também no Léxico, que ele diz que mexer com as energias debaixo d'água ajuda a manter a psicosfera rígida nas próximas 24 horas. É literalmente com essas palavras, a ortopensata. Tá? Então, eu penso que isso pode ajudar. Mexer no dia a dia, às vezes, é complicado. A gente tem compromissos mesmo e a cabeça está voltada para eles. Então, tem que ver aí, nesse tempinho antes da TENEPS, o que a gente pode fazer para desconectar, né? Eu não acho, por exemplo, bom a pessoa chegar em casa de um dia altamente compromissada e sentar direto para fazer a TENEPS. Tem que ter uma pausa aí, né? Agora, Oswaldo, aqui na errologia também, o item 4 agora, a antiparapercepciologia. Pois é. É o mito dos 50 minutos, né? É aquela leitura literal que a pessoa faz do manual, achando que toda a sessão tem que durar exatamente 50 minutos. Porque senão o amparador está errando, ou a pessoa está errando, ou o amparador está errando, tem alguma coisa errada. Gente, 50 minutos é uma média, né? Eu já tive sessão de meia hora, e como é que a gente sabe disso? Você senta, trabalha as energias, senta lá, se disponibiliza para fazer a TENEPS. Vem o acoplamento, você sente as energias do amparador. Lá pelas tantas, aquilo desconecta, aquele processo se encerra, e você vê que acabou a sessão, tá certo? Isso pode acontecer antes de 50 minutos e isso pode acontecer depois dos 50 minutos. Então, assim, eu tenho dois exemplos extremos. Eu tenho exemplo de meia hora de sessão. Uma sessão muito intensa, mas que com meia hora, acabou. Não estava sentindo mais nada. E tem o exemplo, tem até recente, eu tinha de 1h15, foi na TENEPS do Ano Novo, foi 1h10 de TENEPS. Eu não desinstalava o campo, a assistência não terminava, estou ali para isso, estou ali para o que der e vier. Então, aquela pessoa que bota o cronômetro em 50 minutos... nem pensar. Nem pensar, não né? Tem sentido. Mas, olha, é muito comum, tem muito relato disso. Não tem menor sentido. Quem cronometra é um aparador. É um aparador, exatamente. Nossa, minha TENEPS é muito comum, durar bem mais que 50. Mais do que 50, né? Pois é. Agora, Oswaldo, aqui na coloquiologia, essas perguntas são da Suíça. Você poderia ampliar o hábito de varrer a sujeira? Você já falou, né? Perpetuando as autocorrupções. Vamos aqui na próxima. Sobre o impulso de iniciar a prática sem observar os pré-requisitos da tenepsabilidade. Aí ele diz assim: eu percebo que esse foi o meu primeiro caso, esse foi o meu caso, e hoje vejo a necessidade de um aprofundamento para a compreensão do processo assistencial interdimensional. Você poderia comentar essa questão do impulso? Olha, palmas para você, porque se você teve o impulso e agora você está reavaliando, parabéns, porque nem todo mundo chega nessa compreensão, né? A TENEPS ela é um tema que ela tem que ser estudado, ela tem que ser melhor compreendido pela gente, né? Não dá para achar que o amparador vai fazer todo o trabalho. Existe uma parte de autossustentação que cabe ao tenepsista. Por isso que o estado vibracional é a condição mínima de tenepsabilidade, né? Investe, não está muito seguro no estado vibracional, capricha nisso antes de começar a técnica. O manual é claro, o verbete consim tenepsável é bastante claro. No livro branco, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, existe um capítulo inteiro sobre consim tenepsável. Vale a pena ler também. Tá?
Agora, Oswaldo, Mas também... se você já está percebendo... É que, bom, né? É muito bom. Excelente isso, porque aí pode corrigir. Né? Pois é, porque tem uma outra pergunta também que tem a ver com esse tema, que é o que você teria a dizer a respeito da decisão de iniciar a TENEPS sem dominar satisfatoriamente o EV. Você já comentou, né, Oswaldo? Mas realmente então não é recomendável, eu vou fazer uma né? analogia extrema. Minimamente. Eu vou fazer uma analogia extrema. Eu querer ser cirurgião sem ter estudado cirurgia. Acho que eu vou chegar lá para operar uma pessoa e eu não sei como é que eu vou abrir, não sei como é que eu vou fazer as coisas. É pré-requisito, gente. Então, não dá para ter muito meio termo com isso. Né? Agora, Oswaldo, aqui na infectologia, você poderia falar a respeito do efeito do temperamento místico na interpretação equivocada dos conceitos conscienciológicos? Posso sim. A gente até já falou um pouquinho na errologia, mas o temperamento místico, ele traz com ele a fé, a gurulatria, a ausência do princípio da descrença. A pessoa tende a aceitar as verdades passivamente, muito sem questionamento, porque ela tem aquela necessidade de acreditar em alguma coisa. É quase como se fosse, para suprir uma lacuna interior, ela precisa importar uma verdade, ela precisa importar uma fé. O temperamento místico, ele dificulta, não impede, porque nada impede. Se a pessoa tem vontade de progredir, nada impede. Mas ela dificulta um pouco a compreensão da conscienciologia, porque tudo está alicerçado no princípio da descrença. Então, você, para compreender os conceitos conscienciológicos, por incrível que pareça, você tem que desacreditar deles. Você tem que correr atrás da autoexperiência, correr atrás da autovivência, para aqueles princípios fazerem sentido para você. Eles não podem ser assimilados de fora sem a autoexperiência. O princípio da descrença, ele tem duas partes. Não é só não acredite em nada, é experimente, tenha as suas vivências. Né? Então, isso é um contraste muito grande para o temperamento místico, porque a pessoa ela tem aquela tendência de importar passivamente as verdades, os conceitos, e a conscienciologia é o contrário. Não adianta nada querer discutir sobre como é que começou a evolução, aonde a evolução vai... Isso tudo é muito bonito, mas o que interessa é o aqui e agora. Né? E o aqui e agora com a descrenciologia, né? O aqui e agora evolutivo da pessoa. Né? Então é muito bonito, é muito filosófico, mas não leva a nada ficar pensando no tempo que a gente era vírus. Mas o que interessa? Eu não sou vírus agora. Né? Então a conscienciologia, ela é muito prática, ela é uma ciência muito aplicada, ela visa muito ao próximo passo que eu tenho que dar dentro da minha trajetória evolutiva. Não interessa quando eu era cachorro, eu não sei nem quando eu era bicho tinha cachorro, de repente era em outro planeta, nem tinha cachorro, né? Não era nada disso. Então interessa muito aí, o que faz a fronteira do temperamento místico para a cientificidade na conscienciologia é o princípio da descrença. Agora, Oswaldo, aqui na pensenologia, lá na segunda linha da página 1. Ela pede para você comentar sobre os beta-pensenes, a beta-pensenidade, e os tautopensenes e a tautopensenidade. Ainda bem que eu fiz meu dever de casa hoje. Ela pede para você clarear alguma coisa sobre isso, tá, Oswaldo? Então, primeiramente, eu vou recomendar, quem tiver interesse em se aprofundar nessa lista de pensenes, consultar o tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 467. Existe uma lista extensa ali descrevendo todos esses pensenes. Unidades de medida, unidades de Oswaldo? medida, exatamente. Então, e aí eu anotei todos os que eu tinha posto aqui para não trazer um conceito errado. Né? O beta-pensene está colocado ali como unidade de medida da segunda intenção, da intencionalidade secundária. Por que eu trago no verbete? A intencionalidade para a TENEPS tem que ser intencionalidade assistencial. Qualquer outra coisa é secundária, perto disso. Então, o beta-pensene, ele entra, por exemplo, no momento que a pessoa está querendo aurir alguma vantagem em fazer a TENEPS. Tá? É uma intencionalidade secundária. Qual era o outro?
Tautopensene. O Tautopensene é a unidade de medida da redundância ou da mesmice. Na lógica, né, a tautologia é aquela afirmação que não afirma nada de novo. É A igual a A, por exemplo. É óbvio que A igual a A. Está correto, tá, mas isso não traz novidade nenhuma. Então, tem a ver com a redundância, com a mesmice, e aí tem a ver com a automimese. A automimese traz a falta da reciclagem, por isso que eu incluí no verbete. Tá? O tautopensene, de alguma forma, ele está ligado à ausência da autorreciclagem, à automimese da pessoa. Tá? Agora, Oswaldo, na coloquiologia, quando você fala as mancadas do tenepsista, ela pede aqui, essa teletertuliana de Londrina, ela pede para você discorrer, explicar mais sobre essas mancadas. Olha, tem 14 na argumentologia para você dar uma olhadinha, né? Tinha mais, mas, assim, como o foco não é ficar apontando o erro, mas o que é a mancada, né? Vamos entender de um ponto de vista mais abrangente. A mancada é tudo aquilo que vai contrário à descrição da técnica. Né? A técnica da TENEPS é muito precisa. Qualquer coisa que o tenepsista faça que não seja dentro da descrição da técnica, eu chamo de mancada. Né? Por exemplo, fazer TENEPS algumas vezes na semana. Isso não é nem TENEPS. Né? Muito pior do que uma mancada. Né? Começar a atrasar regularmente a TENEPS. Isso é mancada. Tá certo? Por aí vai. Esnobar a presença do amparador. Esnobar o amparador. Achar que a pessoa sozinha... Olha, eu já escutei isso de professor. Foi bom você ter lembrado isso, né? O professor diz assim, não, que se não tem amparador, a pessoa tem que bancar a TENEPS sozinha. Eu era aluno, né? Eu escutei aquilo e falei, mas vem cá, na TENEPS, na técnica, diz que tem que ter amparador. Senão não é TENEPS, é outra coisa. Isso não é TENEPS. Então, não tem isso. Não... Então, o tempo todo é violando a definição. Né? Por isso que a gente tem que se realinhar com a definição da técnica. Né? Com certeza, gente. A gente não pode esquecer da nossa responsabilidade enquanto primeira geração de conscienciólogos que teve a oportunidade de aprender diretamente com o professor Valdo. Então, é responsabilidade nossa trabalhar, fazer a nossa parte, né, para que os conceitos da conscienciologia não sejam desvirtuados, né, deturpados, mal interpretados. Né? E a gente é a primeira geração que está fazendo a TENEPS de um ponto de vista mais massificado no planeta, porque pelo histórico da TENEPS, ela já existe desde tempos imemoriais, o professor Valdo dizia. Mas eram coisas isoladas, era um praticante aqui, outro ali. Não jamais existiu nesse planeta um fórum anual da TENEPS, né, que as pessoas se reúnem para discutir esse tema. Então, nós temos, ao mesmo tempo, esse privilégio de poder estar vivendo esse momento, e todo privilégio é um compromisso. Né? O que a gente precisa é fazer frente com isso. O que a gente precisa manter de rigidez dentro desses princípios. Né? E o exemplarismo para as futuras gerações de tenepsistas. Né? Por exemplo, consciexes que estão aqui hoje, provavelmente, assistindo essa tertúlia. Elas estão de olho nesses erros que estão aqui apontados. Né? Elas são para elenco desse verbete, porque quando elas ressomarem, elas vão querer praticar TENEPS. Tá certo? Então, é muita responsabilidade, como primeira leva de tenepsistas, primeira leva maciça de tenepsistas no planeta. Né? Eu não sei o número atual, mas parece que já está nos milhares. Né? Não sei. Eu não sei. Tem essa estatística aqui no livro branco, mas eu não sei. Não sei exatamente o número, não. Foi feito um levantamento, né, uma pesquisa. Mas já tem alguns anos também. Pois é, isso deve estar, o número deve ter já crescido. defasou. O número deve ter crescido. Agora, você quer perguntar? 2, fatologia, nona linha. Não sei se você já comentou sobre as tentativas de negocinho. Eu falei sim. Tentativa de negocinho é qualquer coisa que foge à meta da interassistencialidade. O tenepsista ele tem como meta prestar assistência.
Qualquer vantagem secundária que ele esteja pensando em ter por fazer a TENEPS é negocinho. Tá? Ah, vou fazer a TENEPS porque eu quero comprar um carro novo, o operador vai me ajudar a arrumar um emprego para comprar um carro novo ou para me mudar para Foz do Iguaçu. Não é nada disso. Não é nada disso. Isso aí é problema teu intrafísico. Tá? As pessoas falarem assim, né? Às vezes, igual você falou aí, né? Quer comprar um carro, ou quer mudar para Foz, ou quer conseguir alguma coisa. Aí você comentando com pessoas, elas falam assim, coloca na sua TENEPS, né? Essa questão, coloca na sua TENEPS. É como se dá a entender que é isso aí, do negocinho. Né? Não, não é bem isso, não. Não é bem isso? Não. Então explica, por favor. Uma coisa é você pedir ajuda, pedir reforço a um tenepsista, colocar no pedido de TENEPS dele que uma determinada necessidade sua, se for cosmoética, né, seja atendida. Uma outra coisa é você praticar a TENEPS visando benefícios próprios. Não sei se você percebe a diferença, mas não está na mesma escala. Uma coisa é a gente pedir assistência. Eu vou chegar aqui para a professora Paula e vou dizer, olha, estou com esse problema aqui, assim, leva para a tua TENEPS, me ajuda. Né? Isso não é negocinho, eu estou pedindo assistência, estou pedindo ajuda. Né? Outra coisa é você começar a TENEPS, eu não vou começar a TENEPS porque o amparador vai me beneficiar, ele vai então, se eu ganhar tal coisa, eu começo a TENEPS. Tem até aquela história, né? Espera ter $1 milhão na conta para começar a TENEPS, né? Isso está no manual, né? É diferente, o negocinho é tentar subverter a TENEPS. Entende? É nesse sentido. Não, mas eu estou falando justamente o próprio tenepsista está querendo realizar alguma coisa, está meio que em conflito, aí comentando com uma pessoa que sabe que faz TENEPS, o tenepsista, a própria pessoa fala, coloca na sua TENEPS, ou seja, a questão do tenepsista, a pessoa fala, coloca na sua TENEPS e vai resolver. Não acho que seja negocinho, pelo seguinte, o pedido de TENEPS, existe um princípio norteador, que é o melhor para todos. Você, quando coloca um pedido, você não determina que uma coisa ou outra vai acontecer. Tá? Olha, existe essa situação, que aconteça o melhor. Você não determina assim, que eu consiga isso, ou que eu consiga aquilo. Se está fazendo isso, é negocinho. Tá? Certo. Mas leva a situação para a TENEPS num sentido mais aberto. Né? Tem essa situação, que aconteça o melhor para todos. Eu acho que isso aí desempata. Isso aí é a fronteira entre o negocinho e um pedido de assistência. Podemos seguir? Você podia comentar, então, a paradireitologia ali na página 4. Ela pede para você aprofundar esse parágrafo. Isso é uma reflexão que eu estou fazendo. Eu quero ver até se vira algum trabalho dentro da paradireitologia, que é o seguinte, a TENEPS, é claro, ela é uma decisão do tenepsista. Você decide a hora que você vai começar e a hora que começa, você estabelece um vínculo. Tá? Então, eu tento fazer uma analogia entre esse vínculo e um contrato. O que é um contrato? No contrato existem partes interessadas. Pensa num contrato de 2 partes. O tenepsista representa a parte intrafísica. Ele é o único representante porque não tem TENEPS de 2 pessoas. A TENEPS é individual. Extrafisicamente é a contraparte, é a segunda parte. Aí não dá para dizer, eu pelo menos não tenho noção do que está do outro lado da TENEPS. Eu sei que tem um parador de função, mas não tem só isso. Existe um maximecanismo assistencial acontecendo. Né? Então, quais são os deveres e direitos, né? Quais os para-deveres e os para-direitos dentro desse vínculo? Enxergando como contrato, mas não como contrato intrafísico, que ele serve só por questão de desconfiança, para garantir que o outro vai cumprir. A questão aqui é diferente, é a questão da confiança. O vínculo tenepsístico é um contrato de confiança, na verdade. Né? O amparador confia que você vai estar todo dia lá disponível, bem disposto para fazer, para ceder, transferir as suas energias e fazer a sua assistência. Tá? Então, é olhar a TENEPS como um contrato,
mas um contrato, assim, um vínculo de confiança, na verdade, é nesse sentido. Tá? E aí entra um pouco na ótica do para-direito, porque o amparador de função, ele não faz nada que desrespeite o livre-arbítrio do tenepsista, tá certo? E, diferente de um guia cego, né? O guia cego, se você não faz o que ele quer, ele se revolta contra você, ele faz alguma reprimenda, né? Essa interação amparador-amparando na TENEPS, ela é uma coisa muito especial, porque está implícita a confiança e o respeito ao livre-arbítrio, né? Então, seria ver a TENEPS como um contrato dentro dessa ótica do para-direito. Eu quero escrever alguma coisa sobre isso. Estou pensando em Tá ótimo, fazer uns bom laboratórios tema, lá sim. do para-direito, para ver se vem alguma inspiração aí a respeito. Agora, Oswaldo, você sabe que a gente tem 2 amigos aqui de Porto Rico, presentes Porto Rico? aqui na tertúlia. Muito bom. Muito bom ver vocês aqui ao vivo e a cores no tertuliário. Não pode virar para trás, não, mas eu vou. Então, aqui na Fatologia, na página 2, 4ª linha. Você poderia expandir o enredamento nas atribulações diárias, levando ao devaneio nas sessões? Me parece natural que a pessoa tenha, no fim do seu dia, uma rememoração e análise do que fez no dia, que a colega lá comentou, né? O que você sugere para que o tenepsista se predisponha da melhor maneira possível e evite fazer correlações ilusórias? Você comentou da técnica da chuveirada, Fala né? de novo? Não. Não, acho que não precisa. Não sei se você quer complementar com alguma coisa. Eu acho o seguinte, a técnica das 24 horas é exatamente para isso. Você usa aqueles minutos iniciais da TENEPS para repassar o seu dia. Acabou dali, corta a conexão. É difícil às vezes você está muito enredado no seu dia a dia. Mas isso aí é um treino, a gente vai conseguindo ao longo do tempo. Tá? TENEPS é aqui e agora, multidimensional, né? Você tem que estar ali focado no... O professor Valdo dizia, não tem que ter devaneio em TENEPS, pensa no assistido. Ele falava isso claramente. Bota o foco, quem está com muita dificuldade de devaneio, né? Começa a pensar assim, não, quem são meus assistidos nesse momento? Quem que eu posso estar ajudando? Né? Com isso você vai cortando aqueles elos com o dia a dia, com o que aconteceu nas 24 horas, e aquilo vai te ajudando a focar naquele momento da TENEPS. Né? Quem são meus assistidos? Como é que eu posso fazer para assistir mais? Tá? Eu estou assistindo o máximo que eu posso, ou ainda posso dar mais? Isso vai criando um novo bloco pensênico ali, durante a TENEPS. Tá? E, como tudo, né, o hábito, com a prática, ele se torna automático. Né? Você senta para fazer. Eu ainda não estou nesse ponto, não. Ainda custa um pouco, às vezes, entrar nessa sintonia. Tá? Mas já está mais fácil do que era há 1 ano e tanto, quando eu comecei. Porque, realmente, o dia a dia engole a gente. A gente chega ali com a cabeça... E aí, quando você relaxa, a tendência toda é ficar devaneando. É voltar, né, e rememorar cenas. Isso. E principalmente o negativo, né? Infelizmente é o que mais ocupa, né? Aí é ficar lembrando da contrariedade que teve, aproveita para limpar. E uma coisa que eu penso, pelo menos no meu caso, né, que atrapalha eventualmente, é a questão da preocupação, aqueles itens de preocupação ali do dia, o que você tem que resolver, ou algum pepino. Futuros, né? Também. Preocupação mesmo, em geral. Não pode levar para a TENEPS, né? Ali você tem que desvincular, né? Às vezes é difícil, né? Mas não tem sentido você ficar ali evocando. Você até colocou um item, né? Você já falou do item evocaciologia. Evocação, Se aproveitar a oportunidade, né? Parabéns pelo verbete, está muito esclarecedor, né? Como ele já falou bastante do fórum que a gente teve agora em dezembro, né, do ano passado, logo ali, né, de 16 a 18, e eu e Cíntia, nós estávamos na coordenação e a gente percebeu, assim, que você coloca, fazendo um link, né, na patologia, você colocou aqui na 6ª linha a ausência de autorreciclagens, né? Então, a importância do tenepsista, né, fazer essa reciclagem. E o fórum, ele traz um abertismo, assim,
de perguntas, de histórico, das pessoas que estão vivenciando no dia a dia o que é a TENEPS, né? Então, eu percebo assim que às vezes pode, como você falou, ter anos de TENEPS e sempre tem uma dúvida, porque a gente está vivendo o dia a dia de mudanças, né? Claro. Né? De coisa mundial que está acontecendo aí fora, né? Como proceder nesses momentos, né? Então, eu vejo assim que a gente precisa dar atenção para a questão da reciclagem. Nós temos tantas dinâmicas, inclusive nós temos aqui no CAEC, né, às quintas-feiras à tarde, às 15 horas, que é a dinâmica da TENEPS, né, para aquelas pessoas que queiram tirar as dúvidas, quando estão aqui também nos visitando, aproveitar essa oportunidade. Eu acho que toda oportunidade, o tenepsista e aqueles que também, os pré-tenepsistas, queiram, né, estar disponível para essas informações e abertos, né, às reciclagens. Eu acho muito importante. E aproveitar essa oportunidade, né, porque é muita fartura de esclarecimento, de interação que a gente tem hoje, né? Agora, Oswaldo, tem uma pergunta aqui, talvez você já tenha respondido, mas vamos lá. Esse teletertuliano é de Cariacica, Espírito Santo. O verbetógrafo utiliza alguma técnica ou rotina útil para se manter atualizado e focado na TENEPS? Utilizo sim. Volta e meia, eu releio o manual da TENEPS, mas releio mesmo. Não é assim, isso aqui eu não vou reler porque eu já sei, não. Eu começo ele da página 1, até contra a capa, se bobear, eu releio. Eu faço aquilo como exercício, como se fosse uma coisa nova que eu estivesse estudando. E olha, tem sempre alguma coisa ali que eu não estava lembrando na hora. Sempre aparece para a gente estudar. É claro, eu não vou dizer que todo mundo tenha que estar... Como eu estudo o tema da TENEPS, eu tenho esse compromisso de estar relendo sempre, de estar me atualizando sempre. Mas, assim, procurar não se afastar dos compromissos essenciais da técnica, né? E a definição é muito clara, fica muito claro o que é, o que não é TENEPS. A pessoa quer fazer assistência, quer fazer 3 vezes por semana, ótimo, mas não é TENEPS. Dá um outro nome para a sua técnica, escolhe um nome bonito para a sua técnica, mas não chama de TENEPS. Pode ser válido, pode ser hiper válido. Quero fazer não posso fazer no fim de semana porque eu quero ir para a balada, mas não é TENEPS. É outro nome que tem que dar. TENEPS é isso que está escrito aqui. Não dá para a gente brincar com isso. Agora, falar nisso, né, sobre o efeito nocivo da propagação do conceito erroneamente compreendido. Na sua opinião, seria possível identificar na TENEPS nossos erros milenares, aqueles imperceptíveis, impregnados na nossa genética e paragenética? Olha, eu não tenho essa experiência dos erros milenares, não. Mas, assim, os erros do dia a dia, eles vão ficando muito claros para o tenepsista, até pela própria necessidade da reciclagem, né? Então, às vezes você senta lá para fazer a TENEPS, está naqueles minutos iniciais, vem aquela ideia assim, olha, isso aqui não está bom, isso que você fez hoje, o jeito que você está tratando aquela pessoa não está legal, né? Você leva aquilo para a sua reflexão posterior, né? Quanto a erros milenares, eu não tenho essa experiência, né? Mas como tudo que a gente faz hoje, em geral, é um reflexo do que a gente já fez, muito do que a gente está errando hoje, a gente já deve ter errado em outros momentos aqui, nas vidas intrafísicas, né? Então, não é muito difícil saber os erros que a gente cometeu nas outras vidas. É só errar os erros que a gente está cometendo nessa, né? E a questão da autopesquisa dos assistidos, né? Que mostra muita coisa, muita né? coisa, muita coisa. Agora, na maniologia, Oswaldo, ela pede para você expandir a mania de tentar queimar etapas sem a devida competência em relação ao tema. Pois é. Quanto mais a pessoa se alinha com a técnica, mais ela vai adquirindo a competência para praticar a TENEPS ao longo do tempo, tá? Então, não adianta querer, pelo menos no caso de pré-serenões, de nós, não adianta querer começar a TENEPS por uma OFIEX, né? Existe um caminho a ser galgado. Uns vão galgar em mais tempo, outros vão galgar em menos tempo, né? Mas você pode ter a OFIEX como meta,
Acho que todo mundo pode colocar isso como meta. Mas meta é uma coisa, outra coisa é ficar querendo precipitar aquilo. Tá? Queimar as etapas pelas quais a pessoa tem que passar na TENEPS, galgando um patamar muito mais avançado do que o que ela tem, na verdade. Né? Coloca a interassistência como meta. Eu acho que isso é o mais realista que a gente tem. Né? Você colocou aqui o item 14, né? O item 14, porque eu já ouvi das pessoas acharem que tem OFIEX. Né? E o ofiexista ele não acha, ele tem certeza, porque existe um pré-requisito muito sério que é a projetabilidade lúcida. O ofiexista, protagonismo, né? ele sai do corpo lucidamente para fazer os atendimentos na OFIEX. Não tem como não saber que tem, não tem como achar que tem uma OFIEX. A pessoa sabe. Ter dúvidas. Ter dúvida. Não tem será como, que eu tenho? Incompatível. Eu vou perguntar para o EPICOM se eu tenho OFIEX. Não tem cabimento isso. Agora, Oswaldo, aqui na listagem ainda, errologia, você poderia falar sobre... Espera aí, faltou aqui um item. É o murismologia. Eu estava olhando para ele. Foi o que faltou aqui pela Eu estava olhando exatamente para ele. Pronto. Murismologia é aí o período de transição, né? A pessoa está ainda se inteirando dos conceitos da conscienciologia, ainda tem aquele temperamento, às vezes, muito religioso, muito místico, e aí escuta falar da TENEPS, acha uma maravilha. Ah, TENEPS, legal, vou sentar lá sozinho, mas não amadureceu ainda quanto ao princípio da descrença, quanto à necessidade da autorreciclagem, né? Então ela acaba confundindo a TENEPS com outras práticas que se fazem, por exemplo, no espiritismo, que tem o culto do lar, por exemplo. Não tem nada a ver com TENEPS, não tem nada a ver com o culto do lar. Ah, você faz lá naquele dia, naquela hora, aquilo não é TENEPS. Entende? Então, do momento que você vai se aprofundando nos conceitos da conscienciologia, a fronteira vai ficando muito clara do que é o quê, né? E aí não dá para você continuar ligado a essas linhas e se manter tenepsista, porque a autoincoerência fica muito grande nesse caso. Tá? TENEPS é tarefa do esclarecimento, não tem nada a ver com TACOM, com nada disso, é tarefa do esclarecimento. Tá? Sem querer desmerecer a TACOM, sem desmerecer o culto no lar. Tá tudo certo, cada um no seu momento. Cada um no seu momento, é isso aí. Cada um faz a assistência no nível. É melhor do que não fazer assistência. É melhor do que tirar do outro. Né? Se você tem assistência para dar, se você tem essa necessidade, ache a melhor maneira de veicular a sua assistência. Né? Nem sempre é pela TENEPS. Às vezes é por outros caminhos, às vezes é por outras linhas de conhecimento. Né? A gente tem que respeitar tudo. Agora, Oswaldo, então, faltou agora o item 6, autocorrupciologia. Pois é. Que tem a ver com aquela história da vida se reconfigurar de acordo com a TENEPS. Né? A TENEPS, tá bom, a prática diária é lá 1 hora, 50 minutos, 1 hora e pouco. Mas, por trás disso, existe a conduta como tenepsista. Né? Vou dar um exemplo. No manual da TENEPS, fica muito claro que a TENEPS exige a gente não pensar mal de ninguém. Quem é que já consegue não pensar mal de alguém em algum momento? Entendendo bem, o que é pensar mal do outro? Não é ver o erro que o outro comete, isso não é pensar mal. Pensar mal do outro é você reduzir o outro àquele erro que ele cometeu. É achar que ele não é capaz de fazer nada melhor do que aquilo. Né? Enxergar os erros dos outros e estar atento para não ser prejudicado por eles, isso não é pensar mal. Né? Isso é inteligência. Uma outra coisa é a pessoa cometer um determinado deslize, aí você começa, não, essa pessoa fez isso, não, a pessoa não presta, ela não vai fazer, e a pessoa não é só aquele erro que ela cometeu. Né? Quem é que no nosso nível evolutivo já consegue nunca pensar mal de ninguém? É difícil. É difícil. É difícil. Isso aí é gargalo evolutivo para todos nós. Né? Principalmente, né, Oswaldo, quando a gente está lidando numa época de muito problema social e, né, toda a questão relacionada
as Congels e Helbex, enfim, que a gente se vê cercado de patologia, né? Então, é muito difícil você fazer essa separação, né, e pensar bem, apesar de todo o mal que você está presenciando, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje é uma coisa comum na SOCIM, e a gente tem que tomar cuidado para não entrar na onda, né? A questão da Schadenfreude, né? A satisfação malévola é uma coisa muito comum hoje, o pessoal aplaudindo e tal, a desgraça de algum malfeitor, não é para ficar satisfeito com aquilo, é economia de males, a pessoa ser punida ou ir para a prisão, mas não encarar por esse lado de ficar ali pensionizando negativamente. Aí eu vejo uma contribuição muito grande, assim, que influencia muito, são as redes sociais. Essa facilidade de entrar na onda, sabe? Um replica, outro triplica e vai indo, e as pessoas acabam se envolvendo sem necessidade, sem raciocinar, sem discernimento. Isso mesmo. Agora, trazendo de volta para o verbete, né, a responsabilidade do tenepsista com toda essa problemática, né? Exatamente. Muito bem. Pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês todos, tertulianos, teletertulianos, nossos visitantes e a equipe do tertuliário, e vamos aqui aos nossos comerciais. Obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 30 perguntas online. Teremos 4 recados. A Nilma com o curso Autorreestruturação Pensênica, a Lourdes com o curso Estado Vibracional na ACIP do Rio de Janeiro, a Terezinha com o programa Verbetografia e a Patrícia com o Acoplamentarium. Boa tarde. O CAEC convida você para um curso diferente, singular, sem precedentes. É o curso Autorreestruturação Pensênica, que acontece de 3 a 5 de fevereiro. O curso ajuda o aluno a se promover através de autorreciclagens e estando mais conectado com o seu processo evolutivo. São benefícios do participante. Aprende e identifica matrizes mentais autocognitivas, cristalizadas por meio do domínio energético, com ativação da autossinalética energoparapsíquica. Conecta neo-equipex interassistenciais, especializada em ajustes finos, mentais somáticos e paracerebrais. São professores do curso Cristina Aracaki, Malu Balona, Marcelo Silva, Marlene Coller e Roberta Almeida. O curso é de imersão e o aluno precisa fazer a sua reserva ou no Village ou no Mabu. Aguardamos você no curso. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida a todos a participarem do curso Estado Vibracional, ferramenta interassistencial. Este curso será no Rio de Janeiro, na semana que vem, nos dias 14 e 15 de janeiro. Será com o professor Alexandre Fernandes, que é coordenador da CIP em Portugal. Por isso será um curso inédito, devido a ser de um professor do exterior. Só voltará a haver daqui a um ano e provavelmente não será no Rio de Janeiro. Então, quem tiver a oportunidade de ir ao Rio, ou quem estiver no Rio, vale a pena aprofundar mais sobre o estado vibracional. Neste curso serão praticadas mais de 20 técnicas para alcançar o estado vibracional e será também dada uma perspectiva histórica do estado vibracional ao longo de milhares de anos. Então, nos dias 14 e 15 de janeiro, na semana que vem, será com um valor promocional de R$300, será sábado e domingo, e os contactos é o 21 999 54 1109. 21 999
541109 ou assipi.rj@assipi.com, assipi.rj@assipi.com. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o programa Verbetografia em IAD, que vai acontecer de 23 de fevereiro até 18 de maio. 3 motivos para você participar desse programa Verbetografia. Primeiro, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. Participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia. Promover auto e hétero desassédio mental somático. A coordenação é da professora Rosa Nader. Temos um desconto para reciclantes do curso e grupos fechados de 15 ou mais interessados, que recebem um desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Então, informações, contato @enciclosapiens.org ou então na recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652, ou então o e-mail do CAEC, caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. Em nome do CAEC, eu gostaria de convidá-los para o próximo curso acoplamentário, que vai ser de 13 a 15 de janeiro. As EPICONs serão a professora Miriam Sanches e a professora Adriana Lopes. O tema do acoplamentário é ortoconviviologia. E lembrando aqui os benefícios do acoplamentário, 3 deles são muito interativos com esse tema, né? O primeiro, a convivialidade, que é a ampliação do convívio entre consciência e consciexes. Epicentrismo, a autovivência lúcida do exercício da interassistencialidade. Interassistência, aumento do rapport com os amparadores, otimizando a vivência do trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento. Então, fica aqui o nosso convite, 13 a 15 de janeiro. As epicentros serão as professoras Miriam Sanches e Adriana Lopes, e os interessados, por favor, procurem a Secretaria do CAEC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Reciclagem da Autovitimização, da especialidade Autorressexologia. A verbetógrafa é a professora Vera Rocha. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.